Bom, pessoal, aula 9 de entalhes. Aquele esquema que você já aprendeu, eu ensinei na última aula de entalhes. Eu imprimi o número 3, a fonte que eu usei foi Arial, o número tamanho foi 350. Recortei, passei para uma cartolina, coloquei na madeira, risquei o canetão para que você enxergasse melhor. Optei pelo número 3. Por que o número 3? Porque o número 3 ele vai englobar outros números que sejam redondos para as nossas placas, como o número 6, número 9, número 8. Então optei por trabalharmos hoje nessa segunda aula já de placas com o número 3 por esse motivo. Para que você aprenda, pois a mudança de um número para o outro, a forma de entalhar vai ser praticamente a mesma. Pouquíssima coisa vai mudar. Eu peguei um pedaço velho de peroba, um resto de caibro, deve ter por volta de uns 25 centímetros, como eu te disse na última aula de entalhes. Fizemos no pinus, dessa vez eu farei na peroba. Você pode optar por outro tipo de madeira dura, maçaranduba. Enfim, existem centenas de madeiras mais duras do que o pinus. Eu optei por ela porque eu tenho demasiadamente restos de peroba em casa, que iriam praticamente para o lixo, então servem para fazer essa aula. E porque o pinus, não que seja impossível, como eu já disse, mas o pinus ele é mais trabalhoso, pois ele é muito mole. Para esse tipo de entalhe mais delicado, mais complicado, que nós vamos fazer, que serão as placas. Você pode fazer até em cedrinho, ipê, qualquer tipo de madeira, praticamente. O que eu estou optando pela peroba por causa da aula. Eu risquei, como você viu, já está pronto aqui, a madeira estava a madeira é velha, precisei dar uma aparelhada nela rápida, uma aplainada, usei a nossa plana manual. Só para te lembrar, essa plana ela está na nossa lojinha online, o endereço da nossa lojinha Oficina Marcenaria Rústica, se encontra lá na nossa descrição. Só você clicar lá, você vai ver todos os preços, tamanhos de planas, modelos. Existem outros modelos, só te lembrando, além desse modelo de plana. Esse com cunha, existe o com aperto rápido, com manípulo de ferro, que te dá mais precisão, inclusive, no ajuste da lâmina, mais facilidade. Você dá um pulinho lá, visita a nossa lojinha online, qualquer coisa você me chama, tá o contato lá. Bom, vamos começar então. Depois que eu aparelhei ela, deixei ela lisa, tirei aquela casca velha dela, fiz o risco, agora nós vamos começar o entalhe propriamente dito. Como é uma peça redonda, eu até coloquei ela nesse sentido, não assim, porque o número ficou um pouquinho mais comprido na hora de riscar, ele sairia para fora. Como esse é só um exemplo, eu optei por colocar o comprido para que você até observasse melhor. Nós vamos trabalhar hoje com o entalhe alto relevo, como eu te prometi, então ele é um pouco mais fácil. Nós vamos trabalhar a curva, o contorno do nosso número, vamos fazer a marcação e vamos remover em volta. Isso vai servir para qualquer número, vamos supor que fosse o número de telefone 572-7451. Então nós faríamos por extenso aquela numeração, cavaríamos em volta e deixaríamos essa região riscada, a região do centro, como relevo. Como você já aprendeu, a marcação é feita com o formão pequeno. Você usa a parte reta do formão para dentro, a parte chanfrada para fora, que será a parte de remoção, e vamos marcar a peça em volta. Agora você deve estar perguntando por que eu devo usar o formão pequeno nessa marcação. Porque é uma curva. Se eu usar um formão maior, eu não consigo fazer essa curva, eu não consigo acompanhá-la. Ele vai ficar torto e reto. Então o primeiro passo é você contornar a peça toda, o risco todo, com o chanfro para fora do formão. É mais ou menos 1 ou 2 milímetros, você vai aprofundando por vez. A peroba vai te dar uma madeira mais dura, que não seja muito fibrosa. Ela vai te dar uma segurança de não rachar com tanta facilidade, de não soltar com tanta facilidade pedaços, como acontece com o pinus. Mas mesmo assim você precisa manter um cuidado. Eu vou contornar ela toda e nós voltamos. Como a parte que será removida é a externa, eu posso usar um formão um pouquinho mais largo que aquele. Por exemplo, esse formão aqui, ele deve ter por volta de uns 6 milímetros. Ele deve ter por volta de 1,3 cm, 1,4 cm. Eu estou chutando, eu nem medi. Eu posso usá-lo, que é um segundo maior que eu tenho. Mais que isso já não. Isso vai adiantar um pouco o serviço, porque a parte reta que será marcada não será muito extensa. Eu passei daqui da marcação. Por quê? Porque essa parte será removida. Agora a parte reta é mais fácil. É segurar a ponta do formão e bater. Ok, fizemos o contorno, fizemos as partes retas. E essa parte do centro? Essa parte do centro é interessante. Você precisaria ter, no caso, um formão curvado, chamado de goiva. E ele é como se fosse um cano cortado quase que ao meio, um pouco menos que ao meio, um terço de um cano, vamos chamar assim, vamos considerar mais ou menos como se fosse essa parte redonda, a circunferência de um cano. Você cortaria ele aqui e aqui, sobraria só essa parte, menos que uma meia-lua. Essa parte curvada é a lâmina dele. Ele entra aqui, você bateria com o cabo, um formão comum igual o nosso aqui desse formato, e ele faria esse contorno redondo para você. Se você não possuir esse formão, não há problema. Existem aqueles
aqueles de artesanato, aqueles de cabo de pinos, aqueles que as lâminas são pequenas, custa por volta de 10, 11 reais, facilitará o seu serviço. Se você não puder comprá-lo agora, eu na frente vou fabricar uma goiva, vou te ensinar a fabricar uma goiva para outros tipos de entalhes que virão, mas é mais pra frente, e não vamos poder fazer isso agora. Qual a solução que você tem? Vamos supor que eu não tenho uma goiva aqui na mão agora, eu preciso fazer esse entalhe, eu não quero errar. Esse segundo formão que eu tenho, esse de 1 centímetro e pouco, eu não posso usá-lo. Ele vai invadir a parte que não pode ser cortada da peça, a parte de dentro do número 3. Para esse tipo de entalhe, o fino que eu tenho, aquele de 6 milímetros, daria. Eu consigo ir contornando ele com todo cuidado a parte de dentro. Se o número fosse menor, eu não poderia usar essa ponta. O que eu te indicaria? Você não pode comprar aquele tipo de formão agora, ou não dá para você fabricá-lo agora, não tem tempo. Uma chave fina, fininha, bem fina, uns 2 milímetros ela tem, 2, 3 milímetros já dá. Você afia ela ou na pedra, ou no esmeril, ou na lixa. Você afia, mas tem que ser uma chave velha, uma chave que vai ser descartada. Eu já deixei essa para isso. Nesse caso, para essa aula, você vai batendo com todo cuidado, lado a lado, você chega no contorno, sem invadir a parte central do número 3. Isso é uma opção paliativa para o nosso problema agora. Por isso que eu peguei essa chave que eu já uso às vezes para entalhes mais chatos, mais delicados, mais finos. Eu gosto dela, já deixei até fio para essa aula. O correto aqui seria uma goiva. Não é que seja o correto, mas a goiva vai te facilitar o trabalho. Mas quando eu estou querendo te passar várias opções para você não ter desculpa de não fazer, no último caso, uma chave fenda fina, que vai ser descartada, aquela chave velha que já quebrou a ponta, que você não usa mais, você guarda para isso. Então vamos entalhar essa marcação do meio. Como o nosso número 3 é grande, eu posso usar aquele formão comum, pequeno, o menor. A gente deve considerar o seguinte, que números que possuem essas partes internas, essas bolas internas, como o número 3, não é bem uma bola, mas é um círculo, número 9, que tem aquela bolinha interna, número 8, número 6, esses tipos de números são encrencas, eles são encrencados. Letras que possuem, quando são manuscritas, que possuem aquelas partes internas, como a letra A, a letra O, aquela bolinha, a letra D, a letra E, mesmo se fosse de forma ou não manuscrita, essas partes internas são encrencas. Ou seja, você deve tomar um cuidado redobrado, porque para rachar essa parte e pegar a parte central do número é muito fácil. Claro que existem soluções, você pode trabalhar com aquela cola instantânea que eu já te ensinei na outra aula, ela quebrou, você consegue pegar a parte com a pinça, dar um pingo de cola aí, colar ela e retomar a peça. Você não vai perder a peça por isso, mas é todo um trabalho, um tempo já perdido. Aqui, por exemplo, essa peça, essa parte redonda já está muito, essa parte redonda já é menor, já vai me dar problema, eu já vou partir para a chave de fenda fina. Vamos demorar mais, vamos batendo ponto a ponto, mas o que vale é a segurança. Eu tenho segurança de não quebrar a peça. É melhor do que me arriscar com o formão e quebrá-la. Pronto, contornei. Agora nós vamos remover em volta. Existe um outro tipo de entalhe também em alto relevo que é muito usado, que as pessoas fazem, que ela vai ficar, eu vou pegar o canetão, que ela vai ficar assim, arredondada, certo? Em volta do número da palavra, você faz partes redondas que entram até aqui. Você cava a parte redonda. No caso, você vai usar essa ferramenta que eu te ensinei agora, a goiva. Você entra com esse formão aqui, ele já arredonda e já entra nesse sentido, e vai comendo até a peça. Então você cria como se fosse uma nuvem em volta do número. É muito comum esse tipo de entalhe em placas também. Você vai aprender isso mais à frente. Hoje nós vamos trabalhar com o entalhe convencional, tá? Com a remoção, como você já aprendeu em outras aulas. Nós vamos aprofundar 2, 3, 4 milímetros e vamos fazer um quadrado em volta aprofundado. Eu até trouxe o esquadro para riscar a marcação onde eu quero que ele seja removido. Vamos remover até aqui e remover até aqui. Isso é um exercício, você não precisa ter muito cuidado, muito cálculo. O importante é que você pratique. Então nós vamos remover essa parte toda em volta e deixar o 13 em alto relevo, que é o que interessa hoje que você aprenda. O importante hoje é isso. Você compreenda como é feito esse alto relevo no número. Vamos para a remoção agora. Eu vou começar de fora para dentro. Parte chanfrada deitada, 45 graus, eu vou deitando até chegar aqui, nos limites que eu tenho. Agora eu posso usar um formão um pouco mais largo, se eu preferir. Você vai sempre com cuidado, quando chegar perto do limite, você já começa a diminuir a batida. Vai deitando o chanfro. Quando possível, você acompanha a veia. Chegamos perto do limite, viu que vai dar problema, viu que vai rachar, está perigoso, encosta a parte reta do formão no limite e dá uma aprofundada. As
partes mais perigosas sempre vão ser as que cortam a veia, sentido transversal. Essas são as mais perigosas, ela pode rachar e pegar essa parte daqui. Eu corto aqui, há uma rachadura aqui, estou supondo, ela pode pegar essa parte do número 3. Então é a parte que você deve tomar mais cuidado e bater com muita cautela. Eu já vou mudar para o formal mais fino por precaução. Uma coisa muito importante, nada de sair fazendo alavanca, bater aqui com tudo, ela entrou, você ergue. Essa de erguer a madeira para levantá-la, eu posso pegar essa parte. Nada de fazer alavanca com o formão nesse tipo de peça. Não se faz alavanca, você bate, aprofundou, chegou no limite, você tira o formão, volta a botá-lo de pé com o chanfro para fora, parte reta do formão encostada na parede e você bate. O que vai remover a peça é a parte reta batendo encostada na parede. Eu vou remover essa parte em volta toda. Vamos ir para essa parte que é a mais perigosa que eu quero explicar. E aí nós passamos para essa parte final e o acabamento. Eu já volto. Chegamos naquela parte mais encrencada, que é as duas bolinhas do meio que eu te falei. Agora eu vou usar o formão pequeno. Se eu tivesse a goiva aqui, ou aquele formão redondo, aquele estojo de R$10 que eu te falei para artesanato, eu iria daqui para lá, só removendo com cuidado. Como eu não tenho, vai ter que ser no formão. Então eu vou com todo cuidado redobrado para não quebrar a peça. Eu já vou começar a cortar com a parte reta encostada na parede. Segurança. E com todo esse cuidado, ainda não é impossível que ela rache, porque a madeira é velha. Agora que eu já preparei em volta, fica mais fácil comermos essa parte, remover com o chanfro virado para baixo daqui para os limites. Toda vez que possível, a gente usa ele como faca, para evitar o risco. É que nem sempre isso vai ser possível. Estou pensando em arriscar mais aqui, já deixar para o acabamento na lixa. Você, como entalhador, vai descobrir que muitas vezes a peça está praticamente perfeita, pronta para levar a lixa para o acabamento, mas a tentação de você querer dar mais uma cavucada, mais uma batida, mais uma removidinha de nada, acaba levando você à desgraça, ou seja, a estragar a peça. Muitas vezes isso ocorre. Tente dominar essa tentação, como aqui. Eu quase aprofundo de novo. Fica dando aquela tentação em você, aquela vontade, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. Não, tá bom, tá no nível. Para. Eu agora vou partir para essa bolinha, que é menor, praticamente igual a essa. Termino ela e voltamos para começar a remover essa parte em volta. Bom, pessoal, eu removi essa parte que era a encrencada e essa. Agora eu vou para essa parte. O que acontece? Você vai bater ela. Pode ser com o chanfro virado para dentro, não tem problema, desde que você não abale. Se você usar o chanfro para dentro, você tem que respeitar. Não pode colocar ele em pé, você vai ter que deitar ele um pouco e vai bater ele em volta toda. Ou, se preferir mais fácil, com a parte reta para dentro, encostado na parede, aí ele totalmente de pé, vai contorná-lo. Isso vai evitar algum problema ou rachaduras nessa parte que nós vamos remover para que não atinja a nossa peça central. Você vai contornar a peça toda em volta, como eu falei, aí nós começaremos a remover. Eu já contornei a minha. Agora eu vou cortar aqui, que é só um exemplo, eu posso cortar no serrote, no próprio formão, para começarmos essa remoção. Rinha, o arco de serra para ser mais rápido, poderia ser o serrote, poderia ser o formão, tá feito. Agora nós vamos começar a remoção. Vamos seguir o sentido da veia, para cá e para cá. Quando não tiver jeito, eu vou ter que cortar a veia transversalmente. Mas o máximo que eu puder seguir esses dois sentidos, eu vou seguir. Que eu já posso usar no formão um pouco maior, não tem tanto problema, não tenho mais essa delicadeza, esse perigo do centro. De preferência, eu bato da peça para fora. Possível, comece pelas bordas, como eu já te ensinei. Se você preferir, marque com um lápis aqui nessa lateral e nessa lateral desse lado, uns 3 ou 4 milímetros de cada lado, e passe uma linha daqui, uma linha aqui, para você saber até onde você vai aprofundar, como se fosse um gabarito. Isso vai te ajudar muito.
Você já sabe partes que pode dar encrenca. Você começa de um lado, vai até o meio, vê que vai rachar, começa do outro. Isso evita o rachamento da madeira. Partes perto de onde está desenhada a peça contornada, você bate mais devagar. Chegou aqui, é limite. O que eu faço? Parte reta do formão encostada na parede, batemos de pé. Olha a tentação que eu te falei aí, a vontade de usar como alavanca e subir. O entalhe às vezes é cheio de armadilhas e tentações. Você precisa se acostumar com isso e evitá-las. Eu já estou muito perto aqui, eu não vou poder passar o grande. Eu vou remover o máximo que eu puder dos grossos, eu vou remover as partes maiores quantas eu puder, e aí nós vamos partir para o formão pequeno. Preciso remover essa parte. Se o formão pequeno ficar pressionado entre o risco que eu fiz de corte e a peça, eu opto pela chave de fenda fina, para evitar de atingir a nossa peça. Geralmente o formão fino vai passar. Geralmente você vai ter espaço para contornar e não precisar fazer isso. Então agora eu vou riscar uma linha desse lado e uma linha desse lado para me guiar até onde eu vou aprofundar. Aí eu vou dar uma setada nessas peças, como você está vendo, e nós voltamos para ver como ela ficou. Esse lado aqui, pessoal, já está reto. Esse lado aqui eu deixei para fazer com vocês. O importante é você praticar aquele entalhe raspando como se fosse a faca, usar o formão como faca. Você vai raspando ele com todo cuidado. Você consegue chegar nesse nível com mais facilidade, quando chegar perto do nível sem danificar tanta madeira. A parte mais grossa nós podemos bater. É muito importante já ir marcando aquelas partes retas, partes limites. Essa parte aqui, eu já vou no formão fino, já não vou nem me arriscar no grosso mais. Como você já sabe, partes transversais cortam veia, a gente redobra o cuidado. Então praticamente aqui, já vou iniciar quase a parte da faca. Você não vai conseguir deixar ele totalmente perfeito, totalmente por igual. Isso é impossível. Isso aí só a máquina faria. E a graça do entalhe é justamente esse, ter suas marcações e seus defeitos, porque é um trabalho manual. Agora como faca. Parte reta do formão para baixo. Se quiser a parte chanfrada para baixo também não tem problema. Só que você vai com cuidado. A parte reta é mais fácil você controlar. Vai empurrando, levantando com todo cuidado. Segurar o cabo. Uma mão você vai apoiar aqui, no máximo aqui. Nunca na frente da lâmina. Nunca põe a mão para apoiar aqui e o formão aqui. Porque ele vai escapar, entrar no seu dedo, na sua mão e cortar feio. Sempre você segura atrás da lâmina. A lâmina está aqui, a mão posicionada para trás. A gente vai tirando os filetes pequenos, finos, para tentar chegar no nível. Aqui está muito alto em relação aqui. Eu vou cortar aqui e aqui com o chanfre, parte reta para dentro. Não vou me arriscar a passar aqui nessa parte o formão maior, eu vou passar o pequeno, eu vou aos poucos removendo e tentando igualar essa parte do meio. O desafio desse que você encontrar pela frente será muito bom para o seu aprendizado, isso te dará prática. Você vai desenvolver a sua técnica de entalhe, você ainda vai me dizer, André, eu desenvolvi uma outra técnica, uma outra maneira de fazer. Não importa, existem várias maneiras, várias técnicas, não existe uma só técnica correta. E eu quero mais é que você desenvolva a sua, porque cada um acaba desenvolvendo uma técnica diferente, seu jeito de trabalhar. Eu só estou te guiando para você iniciar. Quando tem uma parte levantada assim, de canto, que está perigoso, você não consegue fazer como faca. Eu tenho medo de errar. Você põe o chão para baixo, faz como entalhe convencional. Você bate devagarzinho,
com o macete e dá uma levantada na parte que você precisa para remover. Removeu, você bate nas paredes e corta a peça. Bom, pessoal, essa parte está praticamente pronta. Agora o que a gente pode fazer? Já está em alto relevo. Bom, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, como eu sempre digo, o formol tem que estar afiado, é passar nessa borda com todo cuidado, tentar passar, removendo e dando uma leve arredondada. Mas isso é perigoso, é o que eu estou falando. Eu não gosto de arriscar, mas eu estou te ensinando porque é mais uma técnica. Então você vai quebrando essa borda com cuidado. Pode ser até com aquele formão, um segundo formão. Pode ser como faca, passando nesse sentido, vai e vem, tentando cortar a quina. Não te indico jamais uma grossa aqui, mas o risco é tão grande que não vale a pena. Eu vou pegar agora a lixa 60 e aquela mais fina, e nós vamos dar uma quebrada na lixa, é mais seguro. Bom, peguei um pedaço de lixa 60, pode ser uma lixa 80, pode ser uma lixa 50, a lixa que você tiver a mão para comprar. Eu passei o canetão para você poder enxergar, tinha feito com o lápis, mas o lápis não sai legal a marcação, então o canetão preto mancha, você sabe disso. Não te indico nunca passar o canetão, eu só faço na zona para que você enxergue melhor com a câmera. Vou tentar remover o máximo que eu puder essa marcação preta. Eu vou passar a lixa nessa borda, bem na quina da borda, e aqui em volta nas paredes, e depois eu passo aqui. Então você já começa a ver mais ou menos nós aperfeiçoarmos o nosso número. Eu vou fazer essa parte de dentro, essas partes são mais chatas. Depois eu vou fazer aqui em volta e a gente volta para você entender. Pessoal, eu dei uma lixada rápida aqui com a lixa número 60. É muito importante que você lixe em volta também, dobra a lixa em dois, passa ela em volta. É um trabalho chato passar ela aqui nessa posição. É chato, mas é necessário, não pode deixar sem lixar, que é o que vai dar o nosso acabamento. Estou tentando lixar essas partes em volta agora, como se fosse a placa inteira. Você teria que fazer isso na placa toda, para o acabamento ficar melhor. Deu acabando esse número 3, essa parte, eu agora vou para a lixa mais fina, pode ser 180, 220, 300, 400, a lixa que você tiver a mão fina, porque isso vai levar verniz ou vai levar acabamento. Então você não precisa ter muito esse conceito de lixa muito fina, pode ser uma 180, tem que ser uma 300 especificamente, uma 400, não, entre 180, 220, 300, que você vai dar só uma acertada nela para que o verniz dê o acabamento final, ou a tinta que você for usar, o tipo de acabamento, a cera, esconda qualquer falha que possa ter ficado. Você já sabe, você pode dobrar lá no formol para passar nessas partes mais difíceis. Pessoal, tá aí o nosso número 3, eu dei uma lixada, algumas partes que eu entrei um pouco mais, por isso que eu deixo aquela marcação sempre, aquele mínimo de 1 milímetro ainda faltando, que eu posso corrigir isso ainda no formão se eu quiser, dar uma acertada, dar uma lixada melhor, mas a nossa peça basicamente é essa. Tá aí o nosso 3 em alto relevo. Eu quero que você pratique o número 3 e os números redondos, o 6, o 8, o 9 e também os retos que você aprendeu a fazer o número 1. O número 4 é reto, o número 2 é redondo, o número 5 é reto e redondo, o número 7, ou seja, o número 0 é redondo. Você pode praticar os números agora em descartes de madeira, pedaços de madeira velho. Isso vai te dar prática e condições para a gente passar para as letras. A nossa próxima aula agora de entalhe, nós vamos pegar letras de forma, algumas principais para que você entenda, depois algumas mais trabalhadas, mais no manuscrito, para depois nós começarmos a mais ou menos encaixar as peças da nossa, como seria a nossa placa. Com os exercícios você consegue imaginar e encaixar cada palavra que você precisa entalhar juntamente uma da outra para formar as frases que você precisar. Bom, a nossa próxima aula será aula de marcenaria, pegaremos as cavilhas, que serão muito importantes, como eu prometi. Vamos entender como fabricá-las e a maneira correta de utilizar as cavilhas, a importância
delas, para aí começarmos a nossa parte de união de madeiras e aí sim daremos início às nossas primeiras fabricações. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui embaixo tem o link para você entrar na lojinha, dar uma olhada nas nossas planas. As nossas planas, não sei o tempo que elas vão durar, o tempo que nós ainda temos para fabricá-las, porque estamos com outras ideias, outros projetos, então elas provavelmente sejam temporárias. Se você quiser aproveitar, você vai lá na lojinha, dá uma olhada, qualquer coisa tem o contato lá, você me chama, entre em contato comigo, eu te explico tudo como é que faz o envio, como é a forma de pagamento, o envio, todo o procedimento. Estou à disposição de vocês. Bom, pessoal, até a próxima aula.